Bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Hoje nós estamos aqui representando a Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção da Saúde e nós vamos trazer um tema muito importante hoje em dia na realidade, né, brasileira, de uma doença crônica que é a obesidade. Junto comigo aqui está o ligante Gabriel também e o ligante Caio. Passo a palavra para o nosso preceptor, Dr. Ângelo Giacomossi, para que a gente possa estar fazendo essa discussão sobre esse tema tão importante na nossa realidade. Obrigado, Felipe. É um prazer e uma honra participar do Quarto City e poder contribuir aí com as discussões, né, dos temas desse importante congresso. E nós vamos falar hoje sobre obesidade, uma doença crônica, recorrente, que afeta bilhões de pessoas, são 2,5 bilhões de pessoas aí afetadas por excesso de peso no mundo todo, em todos os países, né? E, interessantemente, é mais prevalente hoje, mais crescendo hoje em termos de número de pessoas afetadas em países com nível socioeconômico mais baixo, né? Mais prejudicado. A definição de obesidade é bem simples, é o excesso de gordura corporal em relação à massa magra. E o diagnóstico é muito fácil de ser feito, né? Por uma continha matemática aí, é o IMC, o Índice de Massa Corporal, que leva em consideração o peso e a altura da pessoa. Então, quando a gente tem um índice de massa corporal maior ou igual a 30, nós consideramos obesidade. Não é uma forma perfeita de diagnóstico da doença, mas é uma forma simples, de baixo custo e de importante valor epidemiológico, porque quando o índice de massa corporal aumenta, nós aumentamos a mortalidade também. Então, existe uma correlação positiva muito importante entre IMC e mortalidade por várias causas, né? A obesidade, ela aumenta o número de mortes por doença cardiovascular, por neoplasias, por problemas respiratórios e vários outros. O índice de massa corporal abaixo de 25 é normal, e entre 25 e 29,9, como vocês estão vendo aí no slide, o diagnóstico é de sobrepeso ou uma pré-obesidade, né? Como eu disse, é uma doença de importante valor epidemiológico, porque, como vocês estão vendo aí no slide, 14% das pessoas no mundo hoje têm obesidade, diagnóstico de obesidade mesmo. É uma prevalência alta da doença. E 38% das pessoas do mundo todo, dos adultos, né, no mundo todo, têm sobrepeso. E quando a gente projeta isso para 2035, ou seja, se a doença continuar aumentando na velocidade que está nos últimos anos, nós vamos ter aí 24% de prevalência de obesidade no mundo todo e 51% de sobrepeso. E no Brasil, o cenário é parecido com o mundial. Nós temos 60% dos brasileiros adultos acima do peso normal, né, com sobrepeso ou obesidade. E 79%, 21% aí desses pacientes, eles estão realmente obesos, né? O impacto sobre a qualidade, a quantidade de vida das pessoas é muito grande. Do ponto de vista epidemiológico, a gente considera o impacto de uma doença numericamente em termos de daily, né, que são os anos de vida ajustados por incapacidade. Então, o que é o daily? São os anos vividos com alguma limitação ou com uma incapacidade causada pela doença, no caso aí obesidade, mais os anos de vida perdidos, né? O que são esses anos de vida perdidos? A gente estabelece uma expectativa de vida para uma determinada população, tipo 70 anos como expectativa de vida. A pessoa morreu antes dessa expectativa de vida por influência da doença, no caso aqui obesidade, a gente considera os anos de vida perdido ou a morte precoce dessa pessoa causado pela obesidade. A gente somando esses dois fatores, a gente tem o impacto da doença sobre a quantidade e a qualidade de vida de uma população. Isso é feito para várias doenças crônicas, inclusive para a obesidade. Como vocês estão vendo no quadro abaixo ali, o número de dailies, né, agora por 100 mil habitantes, no ano de 2019,
foi ali 1933, né? E para a gente ter uma ideia dessa grandeza, o daily por obesidade só perde para doença cardiovascular e por neoplasias no mundo todo. Então, é uma terceira causa aí, em geral, de incapacidade, de morte precoce em todo o mundo, né? Se a gente considerar ali no cantinho do quadro o aumento percentual de daily no período entre 2000 e 2019, isso aumentou em 0,48%, que vocês estão vendo ali, o P, ele dá um P significativo do ponto de vista estatístico, né? E esse aumento, não está aí no slide, mas esse aumento tem acontecido principalmente em países, de baixo ou médio nível socioeconômico. Nos países com o nível socioeconômico mais alto, a gente tem observado uma redução nesses daily. Mas em países da África Central, alguns países da América do sul da Ásia, Sudeste Asiático também, esse impacto, né, medido por daily tem aumentado de forma acelerada. Isso porque nos países mais desenvolvidos a gente tem já políticas públicas contra a obesidade, né? Várias políticas públicas já em ação há alguns anos. Em países menos favorecidos economicamente, nós não temos ainda políticas públicas atuantes, então a obesidade continua impactando de forma acelerada a população em geral. Isso nós estamos falando de adultos, mas o impacto da obesidade em crianças, na infância, também é muito grande. Lembrando que uma criança obesa ela tem mais de 90% de probabilidade de ser um adulto obeso, né? Então, isso é importante dizer porque, às vezes, a família acaba não levando isso tão a sério, né? E a avó, a tia, a vizinha, ou mesmo o pai ou a mãe, às vezes fala, não, isso ele vai crescer, vai espichar e vai emagrecer. Então, vai contra, a estatística vai contra essa noção, né? De que realmente a obesidade vai ficar só na infância. Não, ela vai se estender também à vida adulta. E justamente os malefícios da obesidade também, como a resistência à insulina. Na própria infância, uma criança obesa, a gente vai pensar que a resistência à insulina provavelmente ela vai ter antes ou muito antes que uma pessoa que naturalmente não teve a obesidade na infância, né? Exatamente. Ela vai ter já uma fisiopatologia aí presente, né, que é a resistência à insulina, que vai exigir que o pâncreas dela produza mais insulina para vencer e superar essa resistência e manter um nível de glicose normal, mas o pâncreas já começa a ser exigido precocemente. Inclusive, a gente não via isso algumas décadas atrás e hoje a gente começa a ver com mais frequência a presença, o aparecimento, o surgimento do diabetes tipo 2 em adolescentes, com síndrome metabólica também no adolescentes, que normalmente é uma condição após os 40, 45 anos de idade, que tem a ver com isso, com essa observação que você fez, né? Essa questão do daily também, né? É bem interessante o que o senhor comentou dos países mais desenvolvidos, né? Acho que hoje a gente vive um momento, eles provavelmente estão vivendo um momento de voltando, né? Porque por um momento, por exemplo, os Estados Unidos sempre foi uma população muito obesa, muito pelo estilo de vida e alimentação deles, né? Então, por muitos anos, o daily deles lá provavelmente devia ser horrível, né? Sim, exatamente, muito alto. Só que a gente percebe como que eles já tiveram uma noção disso, fazendo mal para a população, e já estão tomando, como o senhor comentou, medidas públicas, né? Muito da área da saúde, conscientização da população, para poder reverter isso. E países hoje que estão buscando um desenvolvimento estão passando por aquilo que países que hoje em dia já são desenvolvidos passaram, né? Exatamente. Então, vê que ao invés de aprender com algo que aconteceu, está seguindo o mesmo caminho que vai levar a população a um adoecimento, né? Existe um amadurecimento social maior nesses países mais desenvolvidos em relação às medidas anti-obesidade que vão beneficiar um número grande de pessoas, né? Que são as políticas públicas contra a doença. Por exemplo, a limitação da venda de alimentos ultraprocessados em escolas. Você está protegendo essas crianças contra esses alimentos. Na verdade, os alimentos ultraprocessados, eles têm
uma lista de malefícios à saúde quando essa criança crescer, se tornar um adulto, né, tão grande quanto o tabagismo. Então, eu compararia a exposição de crianças a ultraprocessados como a exposição de crianças ao cigarro. Mas, no entanto, a sociedade está mais amadurecida em relação aos malefícios que o cigarro traz do que em relação aos malefícios que a obesidade, que esses alimentos hipercalóricos industrializados trazem. Então, é necessário ainda um amadurecimento social em determinados países em relação à gravidade que a obesidade representa para as pessoas, né? Até porque, doutor, a gente vê que as pessoas não encaram a obesidade como doença, né? Simplesmente aceita essa condição e, de certa maneira, prazerosa, né? Com alimentação errada, com esses alimentos com valor nutritivo baixo, a gente, infelizmente, acaba passando por isso. E prova disso também é essa condição de obesidade que gera para a população um estado crônico inflamatório. Infelizmente, a Covid veio a provar que esse quadro dessas pessoas com uma condição que aparentemente por elas não é considerado uma doença, foram as pessoas que mais foram afetadas, né? É um fator de risco importante. Exato, né? não só para uma pandemia como a gente viveu, como para outras doenças, né? Que a gente sabe que a gente vive num país e aceita o fato de a gente conviver com hipertensão e diabetes, que é algo comum, e a pessoa simplesmente, vou tomar o remédio, mas não entende que isso daí pode ser feito na base, uma educação e entender isso como doença para prevenir, que sempre a prevenção acaba sendo o melhor caminho, né? E essa educação, eu acho que é importante para a gente já plantar essa sementinha na cabeça das crianças, de todo mundo, né? Que acabam, né? A gente acaba, na verdade, voltando, entendendo que o estilo alimentar dos nossos avós, quem sabe, eram bons, né? E a gente foi mudando, se adaptando, e essa modernidade talvez não foi a melhor maneira de se ter saúde, né? Então, você vê muitos exemplos, né? De como nossos avós viviam, os alimentos que não eram tão processados, não eram tão empacotados, né? Tem aquele ditado, né? Descasque menos e desembrulhe mais, descasque mais e desembrulhe menos, né? Então, é interessante. Isso entra também, cara, no que o Felipe falou, na transição dos países em desenvolvimento, né? A cultura americana esse processado, alimentos fast food, tudo isso já era da cultura deles, e agora os países em desenvolvimento estão pegando essa cultura para eles. Então eles idealizavam isso. Vamos ter um McDonald's aqui, vamos ter um fast food aqui perto. É mais rápido e é mais gostoso. É o que você falou também. É prazeroso. Exato. E agora, a gente vê que agora eles estão vendo a importância disso e revendo esses hábitos. Mas aqui está chegando agora esses hábitos. Então o impacto a gente vai começar a ver mais para frente. Como o doutor falou, 2035, 50% da população sobrepeso é muita coisa. Essa onda de industrialização dos alimentos, né, de superindustrialização, na verdade, que se a gente fala dos ultraprocessados, ela está chegando mais tarde nos países menos favorecidos do ponto de vista econômico. Mas ela está chegando também porque esses alimentos estão se tornando mais acessíveis. Sim. Economicamente, estão ficando mais baratos. Eles não eram alimentos tão baratos assim na década de 70, 60, quando isso começou, principalmente na América do Norte, que depois foi se globalizando, mas eles são muito mais acessíveis agora, mais baratos. E os alimentos mais saudáveis, os alimentos mais minimamente processados ou naturais, eles estão ficando mais caros. É mais caro hoje você comprar fruta do que era na década de 80, na década de 90. Então, as pessoas consomem aquilo que é mais acessível financeiramente e ainda, além de ser acessível, muito acessível, do ponto de vista financeiro, muito prazeroso, é altamente palatável. E tem estudos que sugerem que esses alimentos atuam no cérebro
causando uma sensação intensa de prazer da mesma maneira que algumas drogas o fazem. Como o álcool, como a nicotina e mesmo as drogas ilícitas. Então, não é exagero dizer aqui que expor uma criança a alimentos ultraprocessados tem a mesma magnitude problemática de que você expor essa criança à nicotina ou ao álcool ou a qualquer outro tipo de droga. Parece que assusta, né, falar isso, parece que está exagerando, choca, né? Mas não é. Nós temos que enxergar isso do ponto de vista científico, né? E a gente tem prova científica disso, de que isso realmente acontece. Você expõe uma criança precocemente a uma trufa, um sorvete, um refrigerante, e depois você vai ensinar ela a comer alface, tomate, brócolis, né? Covardia, né? A intensidade de prazer que um alimento desse traz ao cérebro, né? Pela liberação de dopamina por algumas regiões cerebrais, é muito maior do que uma verdura, do que uma fruta. Por isso, essa criança não pode ser exposta, ela tem que ser protegida com a amamentação exclusiva até o 6º mês, depois a introdução de alimentos saudáveis e afastar alimentos ultraprocessados. Mas o dever disso é da família. É a família que vai fazer isso. Mas para a família fazer isso, ela também tem que rever os seus hábitos. Né? Não adianta dar ordem para a criança. Nós aqui podemos, porque nós somos adultos, comer o que a gente quer a hora que quer, mas você não pode. Não vai funcionar. Hoje é até estranho, você vai numa festa, qualquer lugar, a pessoa fala, não beba refrigerante, vou tomar água. Você fala, vai tomar água? Como assim você vai tomar água? Você não está bem, né? Você não está bem. Mas aí você pergunta, não, porque desde criança meus pais nunca me deram, não tive esse contato. Então a pessoa, mesmo que não teve contato, você vê que ela realmente foi a exposição precoce que causou a dependência. É uma dependência. É uma espécie de dependência. E quanto mais precoce, mais difícil de ser retomado o controle mais adiante, né? E aí, por isso que nós estamos tendo esse grande impacto, né? Começa na infância, se estende para a vida adulta. E o que nós estamos conversando, né? As comunidades com privação econômica, onde são as comunidades que mais sofrem com a obesidade e onde mais aumenta a prevalência de obesidade, uma maior incidência, né? O meio ambiente tem muito a ver também com a obesidade. Então, as populações mais pobres, elas têm menos áreas de lazer, elas ficam mais confinadas em casa, têm menos áreas propícias também para passear, para andar, para caminhar, né, por conta do risco de ruas muito movimentadas, ou o calor é muito intenso porque tem poucas árvores, né, tem muito asfalto, a violência também inibe, tudo isso de forma indireta interfere e aumenta a prevalência de obesidade. As pessoas, o Caio falou algo interessante, que é a preservação da cultura alimentar, né? Que é o que a gente aprende em termos de alimentação com as gerações passadas. Isso não pode ser perdido, essa raiz, né, de alimentação. E essa cultura regional, ela tem que ser respeitada também. Então, fala-se muito da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em peixes, frutas, castanhas, né? Que é uma dieta ali do povo do Mediterrâneo, que é uma dieta cultural deles. E teve estudos com a dieta do Mediterrâneo mostrando que ela diminuía o risco cardiovascular, né? No entanto, se a gente pega e vai lá no Nordeste, ou mesmo aqui no interior de São Paulo, e fala, vocês têm que abandonar a alimentação que vocês aprenderam a vida toda, dos seus antepassados aí, vocês têm que fazer a dieta do Mediterrâneo. Você não está respeitando a cultura, não vai funcionar também. Então, cada região, cada estado, cada comunidade tem a sua cultura e são alimentos saudáveis. Então, nós temos que ter essa flexibilidade cultural também, né? O problema é a invasão dos ultraprocessados destruindo essa cultura alimentar também.
né? Aprendeu a fazer a comida com a mãe, que aprendeu com a avó, com o avô, e aquela forma de se alimentar, aquela comida feita em casa, né? Que é importante. A industrializada, ela é acultural. A industrializada, ela não tem... Ela é globalizada, né? Para todo mundo. E isso está fazendo mal para o mundo, né? Fazendo mal para as pessoas. O nível educacional mais baixo também está correlacionado com maior incidência de obesidade. Logicamente, as pessoas com incapacidade física ou incapacidades mentais ou com sofrimento mental muito intenso também são mais vulneráveis ao ganho de peso. E algumas etnias, aí eu destaco algumas minorias étnicas, como os asiáticos, que ganham um pouco peso, e isso já é suficiente para gerar uma grande resistência insulínica, diabetes, mesmo antes de ficarem obesos, né? Os nossos nativos indígenas, em várias regiões aqui do Brasil também, quando eles são expostos a uma alimentação mais processada, mais industrializada, eles adoecem muito mais rapidamente do que a população em geral. Então, essas minorias étnicas que têm a sua cultura ali, inclusive alimentar, quando elas são expostas a esses alimentos globalizados, eles acabam sofrendo mais do que a população em geral. Todos sofrem, mas as minorias sofrem mais com isso, né? Com essa exposição. E um fator muito importante que a gente não pode deixar de falar é a diminuição da atividade, a correlação de diminuição de atividade física com aumento de obesidade. Está diretamente relacionado o sedentarismo com a obesidade. Quando isso acontece, o próprio sedentarismo, a própria falta de atividade física, independentemente da obesidade, mesmo que a pessoa não seja obesa, mas se ela for sedentária, ela tem maior risco de doença cardiovascular, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e transtornos mentais. Agora, se soma sedentarismo com obesidade, a gente aumenta muito mais esses desfechos, né? Isso aumenta a mortalidade, aumenta as incapacidades, que são medidas ali pelos DAILYs, que nós falamos nos slides anteriores, né? Afeta negativamente a economia, né? Isso é lógico, você tem uma população mais doente, é uma população que também vai produzir menos economicamente. As inequidades aumentam, a qualidade de vida cai, gerando bastante sofrimento para as pessoas. Outra coisa também que a gente pode destacar é que a gente vê, por exemplo, uma doença cardiovascular ou um diabetes. Às vezes, né, a questão do DAILY, que essa abreviação de vida, né, da vida, mas é possível que a pessoa também tenha uma sobrevida. E como será a qualidade dessa sobrevida, né? É isso. Então, a gente vê que a população está envelhecendo, a pirâmide etária está mudando de formato já há algum tempo. E essas doenças como diabetes e doença cardiovascular, infelizmente, a qualidade de vida é comprometida. A pessoa se submete a enfrentar isso de uma maneira tão natural, e uma das propostas nossa, né, é de fato incentivar a atividade física, incentivar uma alimentação mais adequada, não só como uma melhora de vida, mas como tratamento, né, para muitas doenças, né, para muitas, né? A atividade física para todo mundo, né, para o nosso organismo, ela funciona como uma poupança, né? A gente consegue, através da atividade física e de bons hábitos, capitaliza mais saúde. Capitalizar, né? E é substrato para enfrentar qualquer adversidade, né? Qualquer doença. A gente tem, voltando ao assunto do Covid, as pessoas que tinham uma condição física melhor conseguiram enfrentar essas dificuldades, né? Da pandemia, por exemplo, né? Não, isso é importante que você está falando, Caio, porque fazer atividade física não é só para emagrecer, né? Aliás, o impacto da atividade física no emagrecimento em si, ele não é tão grande assim, como a maioria das pessoas pensam, né? Eu vou fazer atividade física porque eu quero emagrecer.
Na verdade, vai se frustrar um pouco, porque se ficar na dependência só do exercício físico, tem pessoas que nem emagrecem. Exato. Até ganham peso, né? Ou não altera nada o peso, ou emagrece muito menos do que a expectativa. Aí se frustram e param a atividade física. Então, eu estou lá, esse esforço todo que eu estou fazendo, eu vou na balança e não entende, né? Não vejo a perda que eu queria, eu vou parar também, né? Na verdade, os benefícios da atividade física vão muito além do que a perda de peso, né? Você diminui uma série de doenças crônicas que apareceriam no decorrer dos anos, doenças mentais, emocionais, inclusive, né? Mas também problemas físicos. O exercício físico, a prática regular da atividade física ou do exercício físico, né? Ela diminui o risco de neoplasias, de vários tipos de neoplasias, de doença cardiovascular. A pessoa se sente melhor no dia a dia, o bem-estar aumenta, né? A produtividade também melhora com quem pratica a atividade física e pode, para algumas pessoas, ajudar na perda de peso. Apesar da obesidade estar muito relacionada com o sedentarismo, quando a gente vê a prática da atividade física para perder peso, ela não é tão impactante assim. Mas a gente tem que pensar nos benefícios que vão além dessa perda de peso. Se ficar só focado na perda de peso, a frustração vai acontecer. Eu falo para meus pais até assim, a atividade física é importante para você ser independente, para você poder... Autonomia é você poder fazer suas atividades normais em qualquer fase da vida, né? E isso daí, como eu já disse, é algo que você constrói. Diminui o risco de doenças degenerativas cerebrais, de demências, né? Doença de Alzheimer, a prática a conversa do músculo com o cérebro é muito maior do que a gente pensava que fosse. A questão também que o senhor comentou da economia é um ponto importante também para os gestores, né? Para discutir obesidade na saúde, isso é um motivo para incentivar a prática de atividades. Porque está muito ligado também ao sedentarismo, à obesidade, com crise de ansiedade, depressão. A pessoa que está ansiosa, depressiva, não vai trabalhar com o mesmo empenho que uma pessoa saudável trabalharia. Então, assim, o impacto que isso vai causar na economia também a gente pode levar em conta justamente para os gestores. É importante vocês discutirem, incentivar uma alimentação saudável, o lanche da empresa, o almoço na fábrica. Vamos parar de usar processado, vamos começar uma dieta balanceada. Porque lá na frente, os seus funcionários vão ter uma ansiedade, uma depressão e pode estar relacionado à alimentação, aos hábitos de vida. Uma carga de trabalho excessiva, ele não consegue fazer exercício físico. E a gente vai discutir que não é muito tempo que precisa para ter um impacto, mas o pouco que ele conseguir fazer regularmente, ele vai influenciar isso. Influencia no absenteísmo para as empresas e também para a questão pública também, né? Seria uma visão importante para o setor público entender que isso geraria uma economia enorme. Esse ponto, só interrompendo que o senhor falou, que atividade física as pessoas encaram muito como a questão do emagrecimento. Então, a gente vê como que a sociedade também encara a obesidade muito mais como uma questão estética do que como uma questão da saúde. E a gente viu que hoje problemas de saúde aí que assolam a população são diabetes, hipertensão, neoplasias e doenças cardiovasculares. E se a gente for ver, a obesidade é um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento dessas doenças. Todos eles. Né? Então, assim, pano de fundo aí, né? Então, para você poder, muitas vezes, não que seja o único fator, que a gente tem outros como tabagismo e entre vários outros fatores de risco, mas a gente vê como que, às vezes, se a gente conseguir resolver essa questão da obesidade, parar de encarar ela como puramente estética, mas sim como saúde, como que às vezes a gente pode melhorar até a questão de outros problemas, né? Isso, renovar é um novo paradigma de abordagem da obesidade, né? De pensar sobre esse problema, né? Então, a obesidade, se a gente for ver o que você está falando, é o cenário ideal para aparecimento de várias doenças que são muito prevalentes. E acrescento ainda as que você falou, as doenças mentais também. Que é um grande problema de saúde pública, né? Se a gente somar todas elas aí, que o exercício físico também tem uma influência positiva no sentido de prevenir doenças mentais ou de melhorar aqueles que já sofrem com esses problemas de saúde, né? Aqui são algumas consequências do sedentarismo, independentemente da obesidade, né? O sedentarismo e a inatividade física.
Então, o risco de demência é maior, o risco de doenças cardiovasculares, a microcirculação ela vai sofrendo mais, ela vai ficando menos ativa, mais obstruída com o passar dos anos. Então, doenças renais, a miocardiopatia e a microangiopatia cerebral também, risco de diabetes tipo 2, sarcopenia, que é um grande problema para os idosos, para a idade acima de 60 anos, né? Como foi dito, autonomia, independência, né? Dessas pessoas, a dificuldade de locomoção, que as quedas, né? É tudo por perda de massa magra, de força muscular. A sensibilidade à insulina vai diminuindo e um processo inflamatório também vai se instalando só pelo sedentarismo. Nós não estamos falando aqui de obesidade. Se a gente acrescentar a obesidade ao sedentarismo, as coisas ganham uma dimensão a mais do que essas que nós estamos falando aqui, né? Um exemplo de como o sedentarismo pode afetar a nossa saúde nesse estudo aqui de 2021, que foi publicado aí na revista Stroke, né? Que em pessoas com menos de 60 anos de idade, um tempo sedentário de maior ou igual a 8 horas por dia aumentou em 4 vezes aí a probabilidade de ter um AVC, como a gente está vendo no gráfico ali à esquerda, né? Aqui, nesse outro estudo, também mostrando ali uma meta-análise, né, de vários estudos, mostrando que o sedentarismo ele aumenta aí, de uma vez e meia, 2 vezes o risco de uma pessoa se tornar obesa, né, só por ser sedentária. Então, o Colégio Real de Médicos, né, da Inglaterra, o Ministério da Saúde inglês, que está alinhado com o nosso Ministério da Saúde aqui também, ele recomenda que se faça pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada ou pelo menos 75 minutos de intensidade física se ela for intensa, vigorosa, né? Mas que também essa atividade física, dentro dessa quantidade de tempo de atividade física semanal, se inclua o exercício de força, que está ali no círculo da figura, né? Que antes a gente falava pouco sobre isso, mas hoje, ao orientar nossos pacientes, né? Eu como médico, vocês como futuros médicos, aí orientar os nossos pacientes, nós temos que incentivá-los também a fazer o exercício de resistência, o exercício de força, né? E combinar o exercício aeróbico com o de força. Os dois são importantes, eles têm uma sobreposição de benefícios, mas também cada um tem um tipo de benefício, com o aeróbico sendo muito saudável para o nosso sistema cardiovascular e o exercício de força sendo mais específico para o nosso músculo esquelético. Fala-se muito da conversa de intestino e cérebro, né? A microbiota intestinal com o cérebro. Isso é uma realidade, tem muita coisa para a gente aprender sobre isso ainda, mas mais recentemente nós temos visto também que o músculo e o cérebro também têm uma relação fisiológica muito íntima. Então, quanto melhor está a qualidade do seu músculo, você também vai ter uma saúde cerebral que inclui funções neurológicas, cognitivas, mas emocionais também melhor, com a estimulação da nossa musculatura. Por isso, o exercício de força ele deve ser incluído. Minimizar o tempo de sedentarismo, né? O tempo sedentário. Então, um pouco que você levantar para ir dentro de casa mesmo, para desligar a televisão, para ir na sala, para ir lá fora um pouco, no trabalho mesmo, quem trabalha de forma mais sedentária, né? Levantou, e se somando ao longo do dia, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, esse tempo reduzido, minimizado de tempo, de sedentarismo, né? Nas atividades do dia a dia também conta, né? E fazer atividades divertidas, que mexam com o corpo, né? Que pode ser dança, tai chi chuan, tá até ali o exemplo boliche, né? Aí vai do gosto de cada um,
né? Mas atividades que também tragam diversão, né? Não precisa escolher aquele exercício que é chato. Por exemplo, especificamente a musculação na academia. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu falo porque todos os pacientes que eu recomendo atividade física, a primeira coisa que eles me respondem, não gosto de academia. Mas não é nem falando em academia ainda, tem um cardápio enorme aí de possibilidades de exercício físico ou de atividade física. Né? Isso é legal falar também, doutor, que frisar a prescrição da atividade física. Ó, tô recomendando, eu tô até prescrevendo, faça atividade física, mas a orientação da pessoa também. Não é, como você falou, atividade física na hora academia. Fala pra pessoa, não, você pode começar com andar de bike, boliche, tênis, alguma coisa para começar a se movimentar. Você vê o que você vai gostar e, se der na sua realidade, praticar aquele exercício. Exato. E tem individualizar essa prescrição Isso, também, né? E tem pessoas com doença degenerativa articular, do quadril, de joelho, que as atividades de impacto já não vão ser boas. Aí você tem atividade de baixo impacto, inclusive na água, né? Hidroginástica, sim. Hidroginástica. Pessoas com doença cardiovascular muito avançada, você tem que recomendar também uma quantidade máxima, ter alguns cuidados aí para individualizar a prescrição, né? Aqui é uma receita de bolo geral, né? Mas dentro disso aqui, a gente tem também que aprender a individualizar para os nossos pacientes, de acordo com o gosto de cada um e com a condição física de cada pessoa. Doutor, não esquecendo também que a gente, como médico, prescritor, tudo, os nossos colegas das outras áreas, né? Eles tem o educador físico, tem o fisioterapeuta, associar, né? Nós não estamos sozinhos, o corpo não, a gente trata o corpo como um todo, né? Então, se associa, você consegue fazer com que a pessoa, como já foi dito, se ofereça um leque de possibilidades, o que mais vai dar prazer, né? E a gente, olhando ali no slide, né? A gente vê que tudo nessa modernidade que a gente vive, né? Induz para que a gente fique num celular, num tablet, né? E a gente acaba não sendo exemplo, novamente, para as crianças. Então, de fato, se expor ao sol, até para a questão de vitamina, né? Consegue ter metabolização de vitamina D, no caso. Então, como existem alternativas diversas, né? Individualizadas, específicas, com essa nova, nesse novo conceito dessa mescla dessas duas atividades físicas, né? A resistida e a aeróbica. A gente viu que os benefícios são imensos, né? A questão da diminuição da sarcopenia que a gente vê nos idosos é comprovado que não acontece de uma maneira tão agressiva, né? Então, sim, cabe, como o Gabriel falou, a gente fazer essa recomendação e não esquecer dos profissionais, porque tudo se soma para o benefício. Isso já existe também, né? Porque se a gente for pensar até no saúde pública mesmo, na rede, no SUS, a gente consegue. Tem equipe EMUT, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico. Eles tem sessão uma vez na semana do grupo. Sim. Só que se você for lá, tem meia dúzia de pessoas, 5 pessoas. Porque não tem adesão. Porque falta a prescrição, levar com seriedade. Quem está lá, e justamente o que o doutor falou também, um esporte coletivo, várias pessoas ajudam na adesão. Você vai com um grupo de amigos, você participa mais. Socializa, né? Socializa. Exato. Só que a prescrição não é feita adequadamente. Fala, bom e às vezes nem é feita. Às vezes nem é feita, viu, Gabriel? Porque ele vai por conta, né? É interessante, tem estudo que mostra que a grande maioria dos médicos não reservam um tempo, talvez não em toda consulta, mas não reservam um tempo do seu atendimento para orientar ou mesmo motivar a fazer uma atividade física. E é mais curioso ainda que, se o médico ele faz atividade física, isso aumenta em 2 a 3 vezes a probabilidade dele recomendar atividade física para os seus pacientes. Se ele não faz atividade física, a chance dele recomendar isso e abordar esse assunto é muito pequena ou nula. Né?
Então, ou seja, a gente tem que dar exemplo também, né? Se você fala, mas não faz, é até a pessoa, não, eu não faço, eu nem vou eu nem vou falar nada. Porque vai que o paciente me pergunta, e o senhor faz atividade física? Ele, não, fica em casa deitado, é mais gostoso. É igual o médico que fuma, vai recomendar, vai orientar seu paciente a parar de fumar, mas ele não parou de fumar, né? Que é um problema de saúde, é uma dependência. Mas é mais ou menos assim, né? A gente precisa ser o espelho do que a gente está orientando, tanto para as crianças, no nosso caso, como médicos aí para os nossos pacientes. Mesmo porque também a gente é passível de passar por conta da nossa atividade, que a gente muito tempo sentado ou sem se movimentar, fazendo utilização de computador. Então, a gente é para nós também, né? Para todo mundo. A gente não se exclui de ter essas doenças também. A gente está exposto também. Sem dúvida, né? Quando a gente considera aqui nesse estudo publicado na revista New England, que é uma revista, vocês sabem, bem conceituada na nossa área, na medicina, né? Esse estudo foi publicado aqui no ano de 2021 e ele é interessante porque ele faz uma comparação entre grupos de intervenção, né? Um estudo longitudinal de intervenção, duplo cego, aleatorizado. Então, a gente vê grupos diferentes ali de pessoas acompanhadas, né? Ou seja, o placebo, só aquele grupo de pessoas que onde não foi recomendada nenhuma atividade física específica, e nem foi dada medicação para ele, foi dada uma medicação, na verdade, que não tem o efeito mesmo, né? E um grupo que recebeu orientação de exercício físico, outro grupo que recebeu medicação e um grupo que recebeu os dois, medicação anti-obesidade, né, e prescrição de exercício físico pelo médico. A gente vê uma progressão de benefícios, né? O placebo está ali em cima, mesmo assim o placebo ainda teve uma perda de peso discreta, mas o grupo de exercício perdeu mais que o placebo. O grupo que recebeu só medicação sem prescrição de exercício perdeu também mais ou menos como o exercício físico, mas mais que o placebo. E o grupo em vermelho, que é onde foi prescrita a medicação mais prescrição de exercício físico, foi o grupo que mais perdeu peso, né? Então, mesmo aquelas pessoas que têm obesidade, que receberam uma prescrição médica, que hoje existem medicamentos mais seguros, mais eficientes para tratamento da obesidade, mas mesmo esses pacientes, eles devem ser, para eles deve ser prescrita a atividade física, o exercício físico pelo médico, não só o fármaco, né? Nós temos que lembrar que nós médicos, nós somos, como outros profissionais de saúde também o são, somos motivadores de pessoas. A gente tem que motivar as pessoas, não só passar a medicação, né? E a gente tem prova de que a associação de ambas as prescrições aí, elas têm mais efeito do que o placebo e mais efeito quando combinadas comparada a isolado ou remédio ou somente o exercício físico. Os programas mais bem sucedidos, eles contemplam a atividade física com outras intervenções. Essas outras intervenções incluem aí a orientação nutricional pelo profissional da nutrição, a prescrição de medicamentos, de fármacos, né? E a psicoterapia também pelo profissional psicólogo, que faz parte, inclusive, não da EMUT diretamente, mas está ali apoiando a EMUT, né, na atenção primária. Então, várias outras intervenções, elas se somam, na verdade, né? Elas, isoladamente, elas têm algum benefício, mas quando combinadas, elas se somam. E a abordagem da obesidade fica bem sucedida quando há essa somatória, né? Então, a obesidade é uma doença complexa, uma doença multifatorial, e por se comportar dessa forma, são necessárias múltiplas intervenções também. É ilusão a gente pensar que uma única intervenção vai resolver o problema, né? Simplificando uma doença complexa. Então, somente cirurgia bariátrica vai resolver. Somente usar uma medicação
que é novidade aí no mercado, vai resolver. Não, nós temos que combinar um grande cardápio de intervenção na doença para que a gente possa reduzir o daily, né? Que são as limitações, os anos vividos com alguma incapacidade, com alguma limitação, que é onde entra a qualidade de vida que o Caio falou. E o daily também é interessante porque ele contempla a quantidade de vida e ele acaba contemplando num único número, né, também a qualidade de vida, que é inversamente proporcional às limitações que a doença vai trazendo. A única maneira de nós diminuirmos esse impacto, esses dailies aí, é através da prevenção, logicamente, que é onde entra a população infantil, as políticas públicas de prevenção de obesidade e minimização dos danos que ela causa em pessoas que já são obesas, né? E a intervenção multifatorial, multiprofissional, ou interdisciplinar aí na doença. A gente até vê, né, por exemplo, realmente essa questão da prevenção. Depois que a gente já tem o diagnóstico, né, da obesidade, olha o tanto coisa que a gente tem que movimentar, o aparato todo que é necessário para tentar resolver esse problema. Sendo que a prevenção, muitas vezes, é muito mais prático você prevenir, não deixar a obesidade chegar, né? Exatamente. E é o que a gente fala, tá na atividade física. Quer queira, quer não, é um remédio gratuito, em tese, que a gente tem. Sim. Porque você pode começar com uma caminhada na rua, um andar de bicicleta, é um começo. Pelo menos você não vai ficar parado. Já começa. Menos trabalhoso, o custo também para o sistema econômico, para o sistema de saúde, tanto saúde suplementar como pública, né? É bem menor quando você trabalha na prevenção, né, das doenças, né, da obesidade, no caso aí. E isso tem que envolver outros setores além da saúde nessa prevenção. O setor da educação, o setor judicial também, né? Nossas legislações, para que a gente consiga impactar do ponto de vista preventivo aquele gráfico que mostra que em 2035 nós praticamente vamos quase que dobrar o número de pessoas obesas daqui 10 anos, né? É muita coisa. Muito. E não esquecendo que a gente vê algumas medidas, por exemplo, a gente olha tratamento farmacológico, uma cirurgia bariátrica. É um tratamento que você pesa, tem um benefício, mas ele também traz algumas consequências, que às vezes as pessoas simplesmente aceitam, mas são consequências que necessariamente não são tão fáceis, né? Cirurgia bariátrica, a gente sabe, por exemplo, que acontece, um efeito dela é esperado o emagrecimento, só que a pessoa ela vai ter que fazer uma suplementação de certos componentes para a saúde dela que o resto da vida. Tratamento farmacológico é a mesma coisa. É uma solução, ajuda, funciona, mas tem os seus efeitos colaterais. Efeitos, né? Tem um estudo, cara, eu não vou lembrar o certo, mas a associação da cirurgia bariátrica com o suporte psicossocial e sem o suporte. As pessoas que não tiveram suporte, elas voltam ao ganho de peso. Justamente pelo vício dela alimentar, eles acabam dando um jeito de reverter a bariátrica. Isso. Por exemplo, o maior vilão da bariátrica é o doce de leite, leite condensado. Que é fácil. O estômago da pessoa não vai encher, que a gente vai trabalhar no estômago, e ela vai conseguir ingerir bastante. E tem um valor calórico. Que ela quer e prazeroso. Então, com o suporte, sem o suporte, eles voltavam muito rápido para o peso que eles tinham antes da cirurgia. Em alguns casos, até ultrapassava. E é uma pessoa que teve um procedimento invasivo, grande, e que, por falta do apoio da atividade física, do suporte psicossocial, ela voltou à condição que ela estava, que podia ter sido prevenida e não poderia chegar nessas proporções. E se submeteu aos riscos de uma cirurgia, né? Sim. Exatamente. E sem falar também do uso abusivo de álcool, que quando não tem esse suporte psicossocial, não tem uma abordagem também calórico, multifatorial, né? Muitas pessoas, como tem aquele episódio de compulsão alimentar, né, bem caracterizados, que não são todos os obesos que têm, em torno de 25%, 30% da população obesa tem episódios recorrentes de compulsão alimentar, que é uma perda total do controle naquele momento ali, que é o transtorno de compulsão alimentar. Se eles se submetem a uma cirurgia bariátrica e não é abordado, o transtorno de compulsão não é abordado do ponto de vista
psicológico, psicossocial, familiar e medicamentoso até, essa compulsão, como existe uma barreira mecânica e também hormonal depois da cirurgia bariátrica, essa barreira impede que ele continue naquela compulsão alimentar. Essa compulsão, então, ela é desviada, como se um rio fosse bloqueado por uma barreira. Esse rio tem tanta força que ele toma um outro caminho e ele pode ir para o álcool, outras dependências aí. Certo. Bom, doutor, a gente agradece o senhor por ter colaborado com esse tema tão importante para a sociedade, né? E eu acho que fica uma mensagem aí, né, para todo mundo aí da gravidade que é a obesidade, né? Não esquecer que ela não é só uma questão estética, né? Que é uma questão de saúde e vale muito mais a prevenção do que depois ter que tentar resolver esse problema. Agradeço também a presença do Caio e do Gabriel que colaboraram aqui com a discussão. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Foi um prazer.